Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluias. Glória a Jesus. Irmãos, esta noite não vamos continuar o estudo sobre os mistérios de Deus. Já vimos 9, faltam 3. Mas especificamente o que seria para hoje, esse não é possível de dizer num culto público, como alguns passados que nem gravávamos a mensagem, porque para conseguirmos alcançar as profundidades, tudo aquilo que o Senhor queira ministrar, é necessário um momento específico que o Senhor há de nos prover. Diga glória a Jesus. Atos capítulo 2. Hoje vamos ver um outro texto que o Senhor nos traz na Escritura Santa. O que haveríamos de ver hoje é sobre o arrebatamento da igreja. Mas o Senhor quer um momento mais específico, um momento mais íntimo. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. E esta palavra que o Senhor nos traz, esta é para todos. Louvado seja o nosso Deus. Senhor eterno, eleva-nos. Inspira-nos no centro da tua vontade, Senhor. Abre os nossos olhos, como disse Jesus em João 4, erguei os olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Santíssimo Deus, opera, meu Deus, em nossas vidas, opera, Senhor, em cada um. Faz a tua obra nesta noite, meu Deus, que a tua palavra nos levante, nos fortaleça, nos unja e nos inspire em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Diga glória a Jesus. Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem várias dispensações. Dispensação é um termo bíblico que significa um período de tempo através do qual Deus se revela de alguma maneira ao homem e coloca o homem à prova com base naquilo que foi revelado. Então teve a dispensação do Éden, chamada de dispensação da inocência. A prova era a obediência no tocante a uma ordem proibitiva de Deus, de não tomar daquele fruto. A segunda dispensação foi a dispensação da consciência, em que Adão foi colocado para fora do jardim do Éden, e era para viver dentro daquilo que o Senhor lhe tinha dito. Depois começou a dispensação do governo humano, quando ali em Gênesis capítulo 9, após Noé ter saído da arca, o Senhor disse que era para se espalhar por toda a terra, e ao homem que infringisse, outro homem que violentasse, que violasse, Deus haveria de exigir isto. Gênesis 12 começou a dispensação da promessa, Deus se revelando a Abraão. Depois em Êxodo capítulo 19 e 20 começa a dispensação da lei. Diga glória a Jesus. Como diz no Evangelho de João capítulo 1, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Com o Senhor Jesus, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, rasgou-se o véu, como diz em Mateus 27, o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar, dentro do templo de Jerusalém, se rasgou de alto a baixo apresentando que foi uma obra de Deus, não foi obra de homens, e rasgando o véu significando que o acesso a Deus estava aberto, estava livre, como explica o apóstolo em 2 Coríntios 3, que agora nós chegamos à presença do Senhor sem véu, sem obstáculo, onde há o Espírito do Senhor, há a liberdade. A dispensação da lei era conhecida como a dispensação da condenação, e agora nós estamos na dispensação da glória de Deus. Diga glória a Jesus. A dispensação do Espírito Santo. Estamos na época da graça. Depois da época da graça vai vir
a época da grande tribulação, depois a época do milênio e depois a era eterna na presença do nosso Deus. Diga glória a Jesus. E entre a presente dispensação e o início da seguinte, que é a da grande tribulação, vai ocorrer o que se chama o arrebatamento da igreja, que é o que veremos em um outro dia. Diga glória a Jesus. Irmãos, então veio o Senhor Jesus, abriu um novo e vivo caminho. O caminho que Jesus abriu é o caminho da adoração a Deus, não presa a formalidades, adoração universal. Hebreus 10 diz, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, quer dizer, pela sua carne. Como diz em Efésios 2, e por Ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Irmãos, o Senhor Jesus veio e abriu este caminho, como diz em João 4, o verdadeiro adorador, que adora ao Pai em espírito e em verdade, não está mais preso a um povo ou a uma cidade. Jesus disse ali neste capítulo para a mulher samaritana, vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas em espírito e em verdade, quer dizer, em qualquer lugar podemos adorar a Deus. Irmãos, no Velho Testamento era muito diferente, era necessário tornar-se judeu, tornar-se o que se chamava de prosélito, um judeu não de nascença, mas um convertido ao judaísmo, que além do que não era a mesma coisa, mas era muito difícil porque tinha que adotar outros costumes absolutamente diferentes. Irmãos, nesta nova dispensação ocorrerá o que diz em Apocalipse 5, povos de toda tribo, raça, língua e povo adorando ao nosso Deus, um caminho aberto com as diferentes culturas. Diga glória a Jesus. Não existe uma formalidade para adorar a Deus. O que existe é temor de Deus, que é muito diferente de formalidade. Tem gente que é formal e não tem temor nenhum. E tem gente que é informal e sabe ter reverência na presença do Senhor. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus abriu este caminho. A marca maior desta dispensação que nós estamos, irmãos, é a presença do Espírito Santo de Deus em nós, a habitação do Espírito Santo. Irmãos, isto o povo do Velho Testamento não teve. Por isso que eles foram grandes diante de Deus, porque eles venceram pela fé, sem ter todo o auxílio e todo o ministério do Espírito Santo. Irmãos, Abraão não era cheio do Espírito Santo. Nem Davi era como nós. Davi de vez em quando era tomado pelo Espírito Santo para fins proféticos, mas como nós não. Como diz em Hebreus 11, provendo Deus coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Diga glória a Jesus. Repita comigo, a característica maior desta dispensação é a habitação do Espírito Santo no crente. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso já estava profetizado, estava prometido no Velho Testamento. Ezequiel 34, eu farei com eles um novo concerto. Tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, escreverei neste coração a minha lei e colocarei o meu espírito dentro de vós. Também a profecia de Ezequiel 37, e profetiza o Espírito, diz, vem dos quatro ventos, ó Espírito, sopra sobre estes ossos para que eles vivam, e levantou-se ali um exército pelo poder do Espírito de Deus. Isso falando da restauração de Israel, como Israel foi retirado temporariamente dos planos de Deus, esta promessa veio para nós. Atos 2, aliás, este capítulo, a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, irmãos, estamos na dispensação do Espírito Santo. Irmãos, todo aquele que se converte ao Senhor, recebe já o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo. Ouça o que eu estou dizendo para não concluir bobagem depois e ficar falando bobagem por aí. Fala assim, ouça. De uma vez foi até
Um irmão que me perguntou, ele foi ministrar a palavra de Deus na casa de operação, e ele veio perguntando para mim: pastor, o senhor falou algum dia que quem não é batizado no Espírito Santo não é salvo? Eu falei: eu nunca falei isso, que barbaridade, isso é uma heresia. Ele: não, pastor, um aluno lá me disse que o senhor falou. Eu falei: eu não. Daí eu lembrei: o que eu falei é com base em Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. O que eu falei é: todo crente tem o Espírito Santo, mas isso não é a mesma coisa que ser batizado no Espírito Santo. Então, por favor, preste atenção. Fala assim, por favor, para não concluir o que eu não disse. Diga glória a Jesus. Todo crente tem o Espírito Santo, mas todo crente precisa ser batizado no Espírito Santo. Pastor, se eu não for batizado no Espírito Santo, eu sou salvo? Mas a tua vida é bem michuruca. Fala assim, bem michuruca. Porque a grande dádiva de Deus você não tem. Atos 2:1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. João 20, quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam fechados, com as portas fechadas, com medo dos judeus. Jesus se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. Jesus soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Irmãos, isso fala da nova dispensação. O Novo Testamento começou com a morte e ressurreição de Jesus. Às vezes eu falo assim: o ladrão da cruz morreu no Velho Testamento. Como, pastor? A história dele tem em Lucas. Como que morreu no Velho Testamento? Fazem misericórdia. Está escrito em Lucas, mas ele morreu antes de Jesus Jesus ressuscitar. O Novo Testamento começou com a morte e ressurreição de Jesus. Diga glória a Deus. Aí que começou esta dispensação. Por isso que o ladrão da cruz não foi batizado no Espírito Santo, porque isso nem tinha. Isto só foi inaugurado no dia de Pentecostes. Jesus soprou o Espírito Santo, aí demonstrando que nessa nova dispensação, este sopro do Espírito Santo é a conversão. João capítulo 3, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Diga glória a Jesus. Irmãos, alguém só se converte por ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tocar, ninguém se converte. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falando sobre o Espírito Santo. Então, a conversão é este sopro do Espírito Santo que faz a pessoa acordar, que faz a pessoa enxergar. Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Efésios 5:14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Isaías 63:1, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai raiando sobre ti. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, a pessoa se converte por obra conjugada do Espírito Santo com a palavra de Deus. Tiago 1:18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou de novo pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então a pessoa também nasce pela ação da palavra de Deus. É o Espírito Santo que vivifica, é o Espírito Santo que opera, cumprindo-se o que diz em 2 Coríntios 3. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E João 6,63 diz Jesus: as minhas palavras são Espírito e vida. Irmãos, mas em João 20, Jesus soprou o Espírito Santo. E Jesus disse em Lucas 24, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quer dizer que só o sopro do Espírito Santo não era toda a promessa de Jesus. Se Jesus mandou ficar em Jerusalém até ser revestido de poder, quer dizer, não era só aquele sopro. Aquilo era para Jesus mostrar e simplificar. Era a primeira liberação do Espírito Santo da parte de Jesus, porque é Ele que concede o Espírito Santo. Irmãos, a profecia que João Batista foi encarregado de transmitir,
O que vem após mim foi antes do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as correias das alpacas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga glória a Jesus. Então Jesus determinou aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus morreu na Páscoa, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Atos capítulo 1 diz que Jesus, depois que ressuscitou, ele ficou na terra 40 dias e deu muitíssimas provas de sua ressurreição, e ele deu aos discípulos mandamentos pelo Espírito Santo, e repisou que era para eles ficarem esperando a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, palavras literais de Atos 1, e Atos 1:8, um versículo que você tem que saber de cor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ora, Jesus disse isso aos 11 que também já tinham recebido o sopro. Só que Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então não era aquilo que Jesus estava falando. Jesus estava falando de algo mais. Outro exemplo é Mateus 3,16. Jesus, no Rio Jordão, ele recebeu o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Mas em Lucas 1:33-34, a palavra do anjo a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá, pelo que aquele que há de nascer de ti será chamado Santo, e o Senhor seu Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Dê uma salva de palmas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas no Rio Jordão Jesus recebeu o Espírito Santo. Tem alguns que querem dizer que é uma experiência só. Não é. É só ter uma leitura da palavra de Deus sem preconceitos denominacionais. Diga glória a Jesus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, aqui algo muito importante que o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer nos encher do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos manter-nos cheios sempre do Espírito Santo. Existe o batismo no Espírito Santo. Existe. Falo assim, existe. E não é a mesma coisa que conversão, que quando a Bíblia quer dizer que uma coisa é a mesma que outra, a Bíblia fala. Não é a mesma coisa. Existe. Irmãos, eu recebi o batismo no Espírito Santo com 7 anos de idade, faz algum tempinho. Diga glória a Jesus. E recebi os dons do Espírito Santo em 1991. Irmãos, são experiências distintas. A palavra do Senhor manda: buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12:32. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ser batizado no Espírito Santo é uma bênção imperdível, é uma bênção maravilhosa. O Espírito Santo nos conduz ao Pai. Mas, irmãos, existem níveis diferenciados de glória. Eu já vi gente que foi batizada no Espírito Santo assim, mas tão michuruquinha. Fazem misericórdia. Irmãos, por quê? Dá para ser mais intenso, sem dúvida nenhuma. Diga glória a Jesus. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:19. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, dá para ser de glória em glória, pode ser mais glorioso ainda. Irmãos, a experiência que o Senhor me deu, eu sou crente, já nasci crente, nasci em lar cristão, mas a experiência que tive, eu tinha 22 anos de idade, mas, irmãos, é inesquecível, e este fogo arde para sempre e continua a arder. Essa chama tem que ser sempre alimentada para continuar ardendo. Irmãos, é uma bênção inesquecível, contínua, progressiva. Irmãos, eu ia em reunião de oração, eu tinha 18, 19, a minha vida inteira eu fui em reunião de oração. Mas, irmãos, eu vi os outros irmãos abençoados e aquela sequidão. E fazer aquele esforço para orar. E vi os outros irmãos assim pulando, e na bênção assim, e eu seco. Fala assim, Jesus.
Mas eu continuei buscando, até o dia que o Senhor concedeu a bênção gloriosa. E nunca mais foi da mesma forma. Irmãos, Pedro, depois que recebeu o Espírito Santo, nunca mais foi do mesmo jeito. Diga glória a Jesus. Mas, irmãos, alguns princípios importantíssimos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, quer dizer, um dia específico. Jesus não disse que seria no Pentecostes, apenas mandou eles ficarem esperando. Então, você ainda não recebeu o Espírito Santo nesta plenitude? Fique em estado de prontidão, em estado de espera, até se cumprir o dia que Deus determinou. Com certeza, Deus determinou um dia em que você receberá o Espírito Santo. Espere. Fala assim, espere. Mas a espera do crente é uma espera ansiosa. É uma espera esperançosa. Diga glória a Jesus. Fervorosa, ardente. Senhor, eu quero. Meu Deus, eu quero. Senhor, eu quero. Enche-me do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, hoje até tivemos uma reunião com presbíteros e com diáconos, dentre muitas outras coisas, para enfatizar isto. Hoje, graças a Deus, está tudo assim bem em ordem, graças a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque para o Senhor abençoar todos no mesmo lugar. Isso significa unidade, união de propósito, todos no mesmo espírito, todos na mesma busca. É terrível quando o culto está em desenvolvimento, e eu olho daqui, eu vejo pela janela gente conversando dentro do berçário, gente passeando ali no hall, gente tomando água, gente andando lá em cima. Mas irmãos, fala sem misericórdia. Se fosse assim no dia de Pentecostes, o Espírito Santo não teria descido. Diga agora a Jesus. Não, desceu porque todos reunidos no mesmo lugar. Todos naquela espera, naquela prontidão. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, para Deus operar assim. E outra, irmãos, é no tempo de Deus. E o tempo de Deus pode ser agora. Já ouvi testemunhos maravilhosos de um irmão que foi batizado no ponto de ônibus. Estava esperando o ônibus para ir para o serviço. Foi batizado no Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Com línguas de fogo. Entrou no ônibus falando em línguas. Já achou crente, já se abraçaram, já foi. Diga glória a Deus. Um primo meu foi batizado no Espírito Santo dormindo e acordou falando em línguas. Ficou falando em língua o resto da madrugada. Diga glória a Jesus. Só é impossível ser batizado no Espírito Santo em sonho, por favor. Foi dormindo, mas ele acordou falando em línguas. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor faz coisas tremendas, coisas gloriosas. Diga glória a Jesus. O meu sogro buscou o Espírito Santo 25 anos. Jesus. Fala assim, Jesus. E um dia ele estava na igreja, sentado no banco, o chamaram para vir à frente para orar. A hora que ele levantou e andou, ele foi cheio do Espírito Santo com línguas. Cheio da glória do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor faz coisas tremendas. Então espere. Mas irmãos, em espera assim fervorosa. Diga glória a Jesus. Todos reunidos no mesmo lugar. De repente, leia lá o versículo 2 comigo. De repente, vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Importantíssimo isso aqui. De repente. Por isso que o crente tem que vigiar. Tem gente que está assim, na porta de receber a bênção, o Espírito Santo ia descer sobre ele naquela hora, só que naquela hora ele estava fora do lugar. Ele estava lá tomando água, conversando e distraído. Fazia misericórdia. Irmãos, este irmão que foi batizado no Espírito Santo no ponto de ônibus, é porque ele já saiu de casa sentindo a presença de Deus. Ele já foi orando. Ele já estava orando, Jesus, Senhor, Tu és maravilhoso. Estou aqui esperando esse ônibus, às vezes um dia eu vou andar em carros de fogo. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. De repente.
Irmãos, o nosso Deus é perfeito, Ele sabe como operar com cada um. Deus conhece as pessoas que são difíceis, mas o Senhor opera de forma perfeita. Eu fui, sim, ultra complicado quando jovem, quando adolescente. Tinha um monte de bloqueios. Quem me conhece hoje, quando eu falo isso, a pessoa fica me olhando assim. Mas, irmãos, o Senhor fez obra tremenda. E, às vezes, quando eu estava em culto de oração com outras pessoas orando, às vezes isso acaba bloqueando a pessoa se inibe. Irmãos, para ser batizado no Espírito Santo, não precisa forçar a amizade. Diga glória a Jesus. Fala com português bem claro para você entender. Diga glória a Jesus. Tem gente que fica assim, fala comigo assim, aleluia, aleluia, aleluia. Dá licença, faça favor. Fala assim, faça favor. Falar em línguas não é alugação. Falou aleluia tão rápido que acabou. Por favor. Faz misericórdia. Não é assim. Fala assim, não é assim. E tem gente que fica em reunião para a busca de batismo no Espírito Santo. Vai 10 e põe a mão em cima da cabeça do pobre coitado. Diga glória a Jesus. E os 10 orando aos berros. O máximo que ele vai conseguir ficar é zonzo. Fazem misericórdia. Não é assim. Não precisa forçar. Porque o Senhor, irmãos, fizeram tudo isso comigo. Jesus, porque era crente, estava lá desde que nasci. Eu já tinha 22 anos. Mas fizeram de tudo comigo. Jesus. Fazem misericórdia. E não adiantou nada. Irmãos, e às vezes vinha na minha mente algum fonema, alguma coisa para eu pronunciar, mas eu dizia, Jesus, assim eu não quero. Se é assim que vem alguma coisa na cabeça, eu vou tentar falar isso que está na minha... Assim eu não quero. A Bíblia diz que é poder. A Bíblia diz que é língua de fogo. Eu quero língua de fogo. Assim eu não quero. Porque às vezes eu vejo o pessoal, pastor, assim, às vezes vem coisa para falar assim. Não é isso, não é isso. Fala assim, não é isso. É fogo de Deus. Fogo de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Jeremias falou assim, Jeremias 22. Eu disse, não falarei mais as tuas palavras, mas isso foi em meus ossos como que um fogo encerrado dentro de mim, e eu não posso conter. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque quando é de Deus, não é assim, de jeito nenhum. Irmãos, porque eu dizia ao Senhor, meu Deus, eu creio, está escrito aqui, línguas repartidas como que de fogo, versículo 3. Então eu pedia, Senhor, se é teu, vai ser mais forte do que eu, mais forte do que as minhas barreiras, mais forte do que a minha incredulidade, mais forte do que os meus bloqueios. Eu creio, é Deus de poder. O Senhor fez ressuscitar até morto. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu fiquei esperando. Irmãos, o dia que eu recebi, 7 de janeiro de 91, que eu recebi os dons do Espírito Santo de Deus, eu estava sozinho em casa, meia-noite, a família estava viajando, eu estava sozinho em casa, não teve ninguém forçando nada. Irmãos, eu fui orar ao Senhor, já meia-noite, estava assim um pouco com sono, mas fui orar e comecei a sentir um fogo, irmãos, e vinha assim, desejo de falar alguma coisa, eu fechava a boca, não, um fogo, irmãos, até que explodiu, era impossível conter aquilo, e as palavras que saíram não eram as que eu pensava. Diga glória a Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor, louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E quando o Senhor me concedeu línguas por uns 3 ou 4 meses, não são as línguas que quando eu oro hoje ao Senhor, essas línguas eram outras, que eu nunca tinha visto, línguas estranhas mesmo. Diga glória a Jesus para provar que o Senhor é Deus. Então, irmãos, existe isso. Eu não sou fraco da cabeça, não sou influenciável, existe mesmo. Diga glória a Jesus. Poder de Deus mesmo. Fala para nós assim, mesmo. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Mas irmãos, eu falo, como disse Paulo, né? Eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Irmãos, eu às vezes até vejo pessoas que falam
em línguas em um determinado culto. Mas depois daquilo, para se usar o português bem clarinho, continua a mesma porcaria. Não é assim. Tem muita gente que se aluga. Para falar português, claro também. Diga glória a Jesus. Não é assim. Se após receber o Espírito Santo, o teu coração não ferve, não arde. Irmãos, sabe o que é a plenitude do Espírito Santo? É quando você lá em 1 Reis 18, que Elias saiu correndo na frente dos carros de Acabe e correu 43 quilômetros do Monte Carmelo até Israel, onde era o palácio do rei. Irmãos, a plenitude do Espírito Santo é vontade de sair correndo. Diga glória a Jesus. Mas quando o Espírito é vida, é tanta vida da parte de Deus, que dá vontade de sair correndo. Diga glória a Jesus. É vida em ebulição da parte do Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Diga glória a Jesus. Mas quando é do Espírito Santo de Deus mesmo, rompem-se os bloqueios e a pessoa passa a falar. Falar sem ter vergonha, falar das coisas de Deus, falar de Jesus. Mas a pessoa era tímida, eu também era. Então não existe isso, irmãos. Após receber o Espírito Santo, não existe isso. Não, pastor, ele foi batizado, mas ele é muito tímido. Então ele fala, não existe isso. Fala assim, não existe isso. Irmãos, é Bíblia, e disso aqui não tem como fugir. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Diga glória a Jesus. Eu falo isso, irmãos, porque tem muita gente aqui que, se você acha que foi batizado no Espírito Santo, mas o teu coração não ferve, então é isso que você precisa buscar. Diga glória a Jesus. Senhor, o que o pastor está falando não é o que eu experimentei. Tá, foi num culto, Senhor, até que foi muito bom, mas depois... Não. Fala assim, não. De jeito nenhum. Os 11 apóstolos de Jesus, medrosos, fechados, com medo dos judeus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Eles, durante o discipulado com Jesus, eles já tinham apontado de todas. Um cortou a orelha do sei quem, fazem misericórdia. Eles brigavam entre si para ver quem era o maior. Irmãos, após receberem o Espírito Santo, estes 11 viraram o mundo de pernas pro ar. Porque está escrito em Atos 17, aqueles que têm revolucionado o mundo chegaram aqui. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Atos 4, Pedro e João perante o Sinédrio, e vendo eles que eram homens iletrados e indoutos, a ousadia com que falavam, perceberam que tinham estado com Jesus. Irmãos, em Atos 4:12, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando a pessoa recebe o poder de Deus mesmo, é o que os pregadores gostam de dizer, o original do grego, recebeu esse poder, no grego é dunamis, que quer dizer dinamite. Diga glória a Jesus. O Espírito Santo é explosivo. Diga glória a Jesus. Irmãos, é isso que o Senhor quer. De repente, permaneça na presença do Senhor, fique fiel, não olhe atrás. Diga glória a Jesus, até receber a bênção do Senhor, permaneça fiel. Veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Irmãos, esta experiência aqui como igreja, já tivemos várias vezes, não com o som de um vento. Diga glória a Jesus. Veio do céu um som. Diga glória a Jesus. Mas muitas vezes no culto, quando pelo menos a grande maioria consegue adorar a Deus em espírito, nós conseguimos subir
até a presença do Senhor, irmãos, a atmosfera muda, a acústica muda, o som deixa de ser terreno e torna-se celestial. Não são vozes cantando, irmãos, aquilo se torna celestial. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja Deus. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Irmãos, línguas de fogo. Sempre que alguém teve visões do Espírito Santo, ouviu como fogo, as 7 lâmpadas que ardem diante do trono de Deus, diz ali em Apocalipse 4. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos foram cheios do Espírito Santo. Fala para nós assim, todos. Louvado seja Deus, irmãos, cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Irmãos, quando uma pessoa se torna cheia do Espírito Santo, ela mantém isso. Não vos embriagueis com vinho que é condena, mas enchei-vos do Espírito Santo. Também os que estudam grego gostam de dizer que este versículo, a tradução é um presente contínuo. Enchei-vos e continuai-vos enchendo do Espírito Santo. Permanecer sempre cheio. Irmãos, é visível, é notório. Diga glória a Deus. Irmãos, sem a plenitude do Espírito Santo é impossível vencer. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque eu que era impossível a lei, porque estava enfermo do pecado, enviou Deus o seu Filho em semelhança da carne do pecado, para que condenasse o pecado. Diga glória a Jesus. E o capítulo, esse é Romanos 8, e este capítulo no livro de Romanos que introduz a presença do Espírito Santo e fala coisas gloriosas. Diga glória a Jesus. Temos o mesmo espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Em Romanos 8,16, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Irmãos, é um caminho aberto e o Espírito Santo começa a falar em nosso interior. Diga glória a Jesus. Irmãos, e quando o Senhor fala alguma coisa conosco pelo Espírito Santo, irmãos, isso é fervente, isso é vivo. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Fala para o lado, Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e para isso nós precisamos buscar. Fala para o outro lado, busque o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Lucas 11:13. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O exemplo de 2 Reis 2, Eliseu, que foi insistentemente em toda a jornada que lhe propôs Elias, e ele recebeu uma unção dobrada da parte do Senhor. Diga glória a Jesus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Pastor, mas é possível sim ter experiência diferente? Alguém ter o Espírito Santo, mas não ser assim? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem alguém acende a candeia e a põe debaixo da cama, mas no velador, para que dê luz a todos os que entram na casa. Palavras de Jesus. Diga glória a Deus. Existem diferenças de personalidade, mas no Espírito Santo todas fervem. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, 7, 8.
O que falta, meu amado irmão, é fé. Você tem que buscar incessantemente. Quando demora, é porque a fé é pouca, é porque o Senhor está provando. Diga glória a Jesus. Então continue buscando. Louvado seja o nosso Deus. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não tinha nada aqui de humano e nada de emocional. Era de Deus mesmo. Diga glória a Jesus. Irmãos, é isto que o Senhor quer nos conceder. Irmãos, após receber o Espírito Santo, é possível alguém receber o Espírito Santo e extinguir também. Porque 1 Tessalonicenses 5 diz, não extingais o Espírito. É possível um crente ter sido fervoroso e de repente ficar um crente opaco. Faça misericórdia. Pastor, o que é opaco? Apagado, xoxo. Faça misericórdia. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, o Senhor quer nos encher do Espírito Santo. E é para continuar sendo cheio. Mateus 25, parábola das 10 virgens. Quais foram as prudentes? As que tinham azeite na candeia. O azeite em toda a Bíblia é símbolo, é lembrança, é memorial do Espírito Santo de Deus. Lemos hoje na reunião com os presbíteros, diga glória a Jesus. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Isso é no poder do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, a pessoa é cheia de palavras. A pessoa vai falando e vai fluindo. Salmo 45, o meu coração ferve com palavras boas. Eu falo do que eu tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é como a pena de um destro escritor. Isaías 51, o Senhor me deu uma língua erudita. Diga glória a Jesus. O Senhor faz coisas maravilhosas. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, mas, nunca é demais lembrar, no Espírito Santo nós fervemos. Mas irmãos, isso não significa descontrole. O livro de Provérbios diz assim, como uma cidade derribada sem muros é aquele que não pode conter o seu espírito. É o que diz em 1 Coríntios 14, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Irmãos, é que tem gente assim que, infelizmente isso é carne, é querer aparecer. É o que a gente chama da pessoa ficar tendo uns streamlick, mas em misericórdia, dizendo que aquilo é do Espírito Santo. Irmãos, ninguém é mais espiritual do que Jesus. Ninguém. Fala assim, ninguém. Nem é mais espiritual, nem vai ser. Jesus tinha a plenitude do Espírito Santo de Deus. João 3, aquele que vem do céu, fala as palavras de Deus, porque não lhe dá Deus o Espírito por medida. Quer dizer, Jesus tinha a plenitude do Espírito Santo. E Colossenses 2, foi do agrado de Deus que toda a plenitude nele habitasse. E Colossenses 1, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Dá uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Irmãos, o que significa isso? A pessoa cheia do Espírito Santo, mas é uma pessoa educada, sensata, normal. Você pode levar a pessoa assim para orar num hospital, que ela não vai ter uns streamlick e berrar para levantar os doentes na força do berro. Jesus, fazer misericórdia. Não. Irmãos, Jesus, com a plenitude do Espírito Santo, nunca alguém viu Jesus sair das estribeiras. Diga glória a Jesus. Nunca. Fala assim, nunca. Lógico, irmãos, às vezes no início, porque aqui também a palavra de Deus é perfeita. Começaram a falar em outras línguas. No início,
não é fácil de conter. Por isso que o momento do batismo no Espírito Santo é um momento efusivo mesmo, não tem como segurar. Começaram a falar, quer dizer, não estavam falando perfeita e fluentemente, mas irmãos, tudo no reino de Deus é no exercício. 1 Timóteo 4, exercita-te a ti mesmo em piedade. Diga glória a Jesus. A pessoa vai crescendo e a pessoa vai sendo cada vez mais cheia do Espírito Santo e cada vez mais controlada. Porque um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Mas irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Fala para nós assim, você precisa disso. Pastor, mas eu sou recém-convertido, eu acabei de entrar na igreja. E daí? Pergunta para você, e daí? Em Atos capítulo 10, Pedro foi na casa de Cornélio, nunca tinha visto, ele nem sabia quem era Jesus, o tal Cornélio. Pedro estava pregando a mensagem da salvação, e eles foram batizados no Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. E a conclusão de Atos 10 é: como vamos nós negar água a estes que receberam o Espírito Santo como nós? Diga glória a Jesus. Então a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo no momento da conversão. Diga glória a Jesus. Então todos temos que buscar o Espírito Santo. Pastor e criança. Meu amado, Lucas 1, palavra do anjo a Zacarias, pai de João Batista, e ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Diga glória a Jesus. Lógico que crianças podem ser cheias do Espírito Santo, podem ser batizadas com pouquíssima idade. Samuel foi profeta sendo muito pequeno. Irmãos, o rei Davi, ele foi ungido por Samuel, ele era muito pequeno, tão pequeno que o pai dele esqueceu dele. Diz lá em 1 Samuel 16. Diga glória a Jesus. Irmãos, então o Senhor está falando conosco. O Senhor está querendo mexer a tua vida. Diga glória a Jesus. O Senhor quer te avivar. Fala para o lado, o Senhor quer te avivar. Louvado seja o nosso Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, sempre que a gente fala sobre o Espírito Santo, a gente precisamos incentivar. Mas temos que de logo avisar algumas coisas, mas nunca no sentido de abafar. Sempre incentivar para a coisa correta. Diga glória a Jesus. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo jamais será inconveniente. Se a pessoa está sendo inconveniente, é porque é da carne. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque às vezes, irmãos, quando nós estamos em um lugar orando, nós nos controlamos, né? Diga glória a Jesus. Irmãos, porque ninguém na oração agora vai entrar num frenesi. Isso é descontrole emocional. Diga glória a Jesus. Irmãos, e cheios do Espírito Santo. Aqui todos estavam cheios do Espírito Santo. Só que você lê lá no mesmo capítulo, outros zombando diziam, estão cheios de mosto, quer dizer, eles pareciam embriagados, era plenitude mesmo. Mas olha lá, versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejam-vos notório e ouvi as minhas palavras. Quer dizer, Pedro levantou-se para pregar, todos se aquietaram, não tinha ninguém caído no chão, não tinha ninguém estremecendo, fazia misericórdia. Não, todos normais, sentados, ouvindo a pregação da palavra. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós podemos nos conter. Irmãos, às vezes numa reunião, tem pessoas que não conseguem receber a bênção por culpa de outros crentes. Porque tem crentes que são inconvenientes. Eu passei por essa experiência. Eu estava lá com todo o meu coração buscando a batismo no Espírito Santo, mas tinha gente que berrava tanto no seu ouvido que não dava. O bloqueio em mim era maior do que o berro do irmão. Faz misericórdia. Não dá. Diga glória a Jesus. Ai, pastor, mas
quando a gente recebe o Espírito. Dá licença, meu filho. Fala assim, dá licença. Ninguém mais cheio do Espírito Santo que Jesus, e Jesus se controlava. E você também. Fala assim, você também. Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Os que não gostam das coisas do Espírito Santo, que dizem que isso aqui é uma bênção que já passou, ficam se baseando nisso. Ah, mas eles falaram em línguas, mas os outros conseguiam entender cada um na sua própria língua. Isso foi uma experiência única do dia de Pentecostes, porque se você lê em Atos 10, Pedro na casa de Cornélio, ou se você lê Atos 19, o apóstolo Paulo em Éfeso, com aqueles 12 varões discípulos de João Batista que receberam o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam, não diz em lugar algum que entendiam na sua própria língua. Esta aqui foi uma experiência única no dia de Pentecostes. Diga glória a Jesus. O fato é que esta bênção é para hoje. Fala para nós assim, é para hoje. Irmãos, orar em línguas. Diga glória a Jesus. Ser batizado no Espírito Santo não é a mesma coisa que ter dons. Pastor, toda pessoa batizada no Espírito Santo fala em línguas? Não, porque não existe texto bíblico que dê margem para extrair esta conclusão. Porque 1 Coríntios 12 diz que há diversidade de dons. E diz lá claramente, depois você lê. Depois. Diga glória a Jesus. Agora você ouve. Diga glória a Deus. Ora, há um pelo Espírito da palavra de sabedoria, há outro a palavra de ciência, há outro dom de curar, há outro a fé, há outro a operação de maravilhas, há outro discernimento de espíritos, há outro línguas, há outro profecia, há outra interpretação de línguas. Não diz a todos, diz a um, a outro, a outro. É possível alguém ser batizado no Espírito Santo sem falar línguas. Foi o que aconteceu comigo quando eu era criança. Mas irmãos, me deixaram tão em dúvida, dizendo assim, mas se você não fala em línguas, você não é batizado no Espírito Santo. Isso que me deu muita dúvida, que me fez buscar os dons do Espírito Santo. Daí eu fazia oração específica, Senhor, eu quero o dom de línguas. Diga glória a Jesus. Quem é batizado no Espírito Santo e não tem dom de línguas e quer falar em línguas, o que faz? A palavra do Senhor exorta. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Diga glória a Jesus. Buscar, pedir. Fala para nós assim, peça. Peça o dom de línguas. Irmãos, isso é muito importante. Irmãos, tem crente que, antes de ser batizado na Espírito Santo, dá muito valor a isso. Logo que é batizado, dá muito valor a isso. Passa 5, 6 anos, não ora mais em línguas, como se é algo que passou. O que é isso? Pergunta-me assim, o que é isso? Não. Diga glória a Jesus. Continuar. Lógico, irmãos, que nós vamos crescendo. O texto diz, começaram a falar em outras línguas, mas não diz que pararam. E 1 Coríntios 14 diz, não proibais falar línguas. Diga glória a Jesus. Mas o fato é que nessa dispensação que nós estamos aqui, nós não conseguimos entender tudo. Tem muita coisa, irmãos, que a nossa mente perturba. E, irmãos, existem muitas orações nossas que são bloqueadas pela nossa mente. Porque Tiago 4, não sabemos pedir como convém. Aliás, esse Romanos 8. Diga glória a Jesus. Não sabemos pedir como convém. Tiago 4 diz que pede mal, porque a mente perturbou. Diga glória a Jesus. Tem assuntos que a gente não sabe como orar. Ai, Senhor, mas o Senhor podia fazer isso. Não, mas se o Senhor fizer isso não vai ficar bom não. Mas o Senhor podia fazer isso então. Não, fazer misericórdia. Então, neste assunto, 1 Coríntios 14 explica, o capítulo inteiro fala, disciplinando o exercício do dom de línguas. Diga glória a Jesus.
O que ora em línguas, ora bem, mas o entendimento fica sem fruto. Irmãos, então isso é, ora bem. E ele em espírito fala com Deus de mistérios, diz ali. E ora bem, quer dizer, são coisas que ultrapassam a nossa mente. Diga glória a Jesus. Tem muita coisa que ultrapassa a nossa mente. Tem gente que entra dentro da igreja e quer entender tudo. Ih, meu filho. Fala assim, ih. Diga glória a Jesus. Tem muita coisa que você não vai entender. Tem muita coisa que tem que ir pelo caminho do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, com tudo isso, o Senhor quer nos encher do Espírito Santo. Faça campanha de jejum. Irmãos, para receber os dons, eu precisei fazer muita campanha de jejum. Diga glória a Deus. Quando eu entrei num propósito sério mesmo, eu fiz 6 meses de jejum e oração. Terminados os 6 meses, eu não recebi. Diga glória a Deus. Você tem que continuar buscando o tempo, é de Deus. Louvado seja o Senhor. Fala assim, busca mais. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Busque em casa. Eu posso dizer, como pastor dessa igreja, o pouco que o Senhor me faz enxergar, é que aqui na igreja o número maior é de pessoas bloqueadas. Aqui na igreja é o número maior de pessoas encrencadas, problemáticas. Jesus. Mas assim, Jesus. Então, irmãos, tem muita gente aqui que para ser batizado no Espírito Santo tem que ser em casa mesmo. Porque só Jesus te entende. Diga glória a Deus. Então tem que buscar em casa. Fala assim, tem que buscar em casa. Faça campanha na madrugada. Mas a gente falou que esse já traz sobre orar de madrugada. É orar andando, viu? Fala assim, viu? Não é na cama, não. Ajoelhe na cama mesmo, por favor. Diga glória a Jesus. Para buscar o Senhor, para receber. Louvado seja o nosso Deus. Feche os teus olhos. Senhor, eu complemento esta mensagem no coração de cada um. Nós precisamos muito, Senhor, muito, muito. Senhor amado, move a tua igreja, aviva a tua igreja, renova a tua igreja, desperta a tua igreja. Nós queremos mais do Espírito Santo de Deus, Senhor. Não queremos abafar o Espírito Santo de forma alguma. Senhor amado, onde há o Espírito do Senhor é a liberdade. Então, Senhor amado, opera em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia.